Paz seja convosco, amados irmãos. Abro mais uma vez aqui e o tema de hoje é orar sem cessar, que está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. E sabe o que é mais interessante na palavra de Deus? Porque ela é aquilo que realmente ela é. A palavra de Deus é simples e ela realmente quer dizer aquilo que ela está dizendo, tá? Quando a gente lê ali nos livros dos evangelhos, né, que são os primeiros quatro do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, ali nós temos muita parábola, porque Jesus está narrando as histórias, né? Ele está ali naquele contexto, né? Ali sendo contado por os escritores, né? Os discípulos, mas era Jesus ali, então ele estava falando por palavras para que o povo entendesse, como se fossem metáforas, visualizações, né? Mas, de modo geral, a Bíblia quer dizer aquilo que ela quer dizer. E a Bíblia se interpreta a si mesmo. Então você sempre vai encontrar naquele contexto outros livros que falam daquilo de forma às vezes mais aprofundadas, ou trazendo exemplos. E é muito legal quando a gente vê isso, né? Porque a Bíblia ela é formada ali por um torno de 40 escritores que estavam em épocas diferentes, em locais diferentes, né, geograficamente falando, né, épocas diferentes. E mesmo assim, você vê uma concordância na palavra de Deus. Por quê? Porque foi o Espírito Santo que instruiu a todos eles, né? Inspirou a todos eles, trouxe ali o que eles precisavam escrever, né? E aí você vai vendo, né, como uma coisa se completa se eles nem se conheciam, né? Então isso é muito legal. Eu acho assim a Bíblia fantástica, muito fantástica. E aqui nesta palavra de hoje, que é um versículo tão pequeno, né? Orar sem cessar. E aí a gente fala, mas como eu vou orar sem cessar? Eu trabalho, eu tenho a rotina do dia, né? Mas fica comigo até o final, que eu vou falar para você algumas dicas e te explicar um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então fecha os teus olhinhos e vamos orar. Pai querido, Pai amado, fala conosco neste momento, traz a clareza, Senhor, pois a tua palavra, como sempre digo, traz para nós uma denotação de como é imprescindível termos conhecimento acerca do Senhor, acerca da tua palavra, da tua vontade, daquilo que o Senhor tem para nós, né? Que nossos ouvidos estejam abertos, nosso coração, a nossa mente, para que a gente não venha mais cair no engano, mas que possamos viver a tua escritura, aplicando ela na prática, Senhor, para que a nossa fé seja ativada em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, que eu não gosto de ficar fazendo os vídeos muito longos, porque depois ninguém quer assistir até o final, né? Mas vamos lá. Esse tema, orar, a gente fala, como é que eu vou orar com tanto tempo assim? Mas aqui, o Senhor quer dizer o quê? Que a gente tenha um pensamento elevado a Deus durante todo o nosso dia. Então, quando eu vou falar um palavrão, eu tenho que entender que eu estou na presença de Deus. E aí, fica legal falar palavrão, aquelas palavras cabeludas, capciosas para Deus? Ele está ali do seu lado, Jesus está do seu lado, o Espírito Santo mora em você. Então isso faz você pensar, não, não vou fazer isso, né? Eu já se policia, né? Claro, a gente tem que estar conectado com Deus. Se a gente não tiver, não vai ter essa sensibilidade. Por isso nós aceitamos a Jesus, nós nos batizamos e aí nós somos selados com o fogo, né? Que é o fogo do Espírito Santo. E isso é importante. Mas é isso, nesse sentido aqui da palavra, realmente é isso, é estarmos ligados com Deus. Aqui, Paulo, ele tá deixando aqui várias orientações para a igreja daquela época que é para nós hoje, porque nós vivemos o tempo do Novo Testamento, nós temos as aplicações aqui do que fazermos, certo? Então toda a Bíblia, como eu disse, vai nos instruindo a vida que devemos ter, tá? Então aqui ele traz esse tópico. E aí eu queria esmiuçar um pouquinho mais, porque às vezes nós não entendemos o que significa orar e jejuar. Você sabia que orar é algo que é obrigatório, por isso está aqui nestes, vamos dizer, como se fossem mandamentos aqui, né? Instruções que Paulo nos traz, dizendo orar sem cessar. Ó, o tempo todo esteja orando. Você é obrigado a orar, né? Só que você vai fazer isso, claro, com leveza, porque você ama estar na presença do Pai e falar com Ele, né? Então é isso. Mas o jejum não é uma coisa que é obrigatória. Porém, porém, se eu for, né, me propor a fazer um jejum, eu preciso orar por este jejum. Preciso estar ali me quebrantando, né, a minha carne e prolongar um tempinho mais de oração. Então eu
oro para abrir o meu jejum e eu oro para encerrar o meu jejum. Eu apresento a minha causa desse jejum. Olha que interessante. A oração foi algo que eu escrevi, tá? Dos estudos que eu estou fazendo. A oração pode ser feita sem jejum, mas o jejum não pode ser feito sem oração, tá? Porque se você faz um jejum sem oração, você está apenas se abstendo de uma alimentação, você está fazendo dieta, tá bom? Simples assim, jejum intermitente. Você não está fazendo um jejum de quebrantamento da carne. Então, você precisa tirar os seus minutos ali, ler a palavra. A palavra, ela embasa, vamos dizer assim, ela endossa. Não sei se você tem contato com ações jurídicas, né? Tipo de coisas assim, leis, né? Mas normalmente, quando nós vamos fazer uma petição para algum juiz a respeito de alguma coisa, seja qual coisa for, né? Eu aqui no caso não sou advogada, eu sou especialista em finanças, né? E administradora, né? Eu sou formada mesmo, bacharel em administração de empresas. E aí depois tem várias outras especializações. Uma delas que eu tenho certificação é a Ancor, que é um registro onde eu posso falar de investimentos. Né? Eu não faço indicação, eu faço assim, amostragem, né? Eu falo deles, eu explico sobre eles e eu deixo as pessoas decidirem, né? Eu não fico assim, olha, essa ação é o momento de comprar, de sair, porque isso aí é uma função de analista. Eu não sou analista, mas eu sou especialista em finanças. E aí, quando a gente vai fazer uma argumentação para um órgão para recorrer de uma dívida, nós normalmente usamos uma lei. Olha, a lei do consumidor ou a lei do endividamento agora que nós temos, né, no artigo tal, parágrafo tal, ela diz isso, isso e isso. Então, quando você vai orar, é interessante você fazer a mesma coisa. Olha, Senhor, lá em, vamos pegar o Salmo 150, um verso muito bonito, né? Olha, lá em Salmo 150, né, está dizendo para eu me alegrar, para eu me regozijar no Senhor, e etc, etc. E aí você começa a orar em cima daquele versículo, porque você está trazendo um embasamento, né, uma luz naquilo. Você pode pegar qualquer versículo que você queira, né, para, vamos dizer assim, endossar, trazer uma pauta para a sua narrativa, para a sua oração, para o seu momento de jejum. Isso é nossa fundamental. Vocês não têm noção como que isso muda o game. Até porque vai fazer você ler mais a palavra. E um cristão, uma pessoa que segue a Cristo, independente da sua placa de igreja, né? Porque como eu disse, Jesus não é igreja e Jesus não é religião. Jesus é um movimento, é a nossa vida. Jesus como eu digo, é o ar que nós respiramos. É uma presença real, é o nosso construtor, né? Ele nos fez ali, né? Jesus, eu digo, a toda a trindade, né? Então, nós somos obras, né? Nós não somos ditados por religião, porque tem muito do homem numa religião, né? Não somos placa de igreja. Então, nós somos criaturas de Deus, somos seres de Deus, né? Quem aceita Jesus já passa a ser filho, deixa de ser criatura e passa a ser filho. Isso é para outro vídeo. Mas o que eu quero dizer é isso. Traga a luz, leia a palavra, porque esta palavra é o seu manual. É como se você fosse uma geladeira. E antes de você pôr ela na tomada, você precisa ler o manual dela. Porque às vezes ela tem uma chavinha ali que você precisa acionar antes de ligar na tomada. Então nós seres humanos somos assim. Só que à medida que ficamos velhos, temos mais conhecimentos, ficamos melhores ainda, como vinho, né? Como vinho nós somos. Então procura fazer isso, porque você vai ver como vai mudar a sua história. Você está num momento de aflição, você busca, como a gente já falou no outro vídeo aqui no canal sobre aflição, você busca aquele lá e fala, oh, Senhor, tua palavra está dizendo que é para eu ter bom ânimo. Então, Senhor, eu creio, me ajuda a passar por esta causa, por esta prova, por este momento que está me trazendo muita angústia, porque o Senhor está dizendo para eu ter bom ânimo, eu quero ter bom ânimo, quero viver a tua palavra. Isso é um exemplo muito claro de você usar um versículo para você apoiar a sua ação espiritual, que vai ser aquele período sem alimentar, ou trocando, fazendo um jejum de produtos, né, de alguma coisa. Então é muito legal. É, e aí nós temos uma outra questão que às vezes tem muito na Bíblia também sobre isso. E às vezes a gente vê pessoas orando e a gente fica meio sem entender, né? Eu já vi isso no começo da minha conversão.
E eu quero aproveitar para trazer, eu até anotei aqui, a postura da oração. Eu oro em pé, eu oro de joelho, posso orar deitado. Como é a minha postura de oração? E nos meus, vamos dizer, nesses meus 25 anos de conversão, eu fui entendendo, fui buscando. Eu sou uma pessoa que eu tenho sede de aprender. Eu preciso todos os dias aprender algo novo. E há muito tempo eu tenho buscado aprender da palavra. Antes eu tinha medo, né? Porque eu já ouvi dizer que se a gente lesse muito ficava doido. Mas isso era uma narrativa da primeira igreja, a igreja católica, no caso, católico significa universal, tá, irmãos? Mas eles traziam uma ênfase que as pessoas não poderiam ler a palavra. Foi quando nós tivemos ali Lutero que, vamos dizer, trouxe aí um movimento que a gente chama aí, né, das pessoas que são evangélicas, né, os protestantes. O movimento do protestante começou com Martinho Lutero, porque ele começou a ler a palavra de Deus e começou a trazer coisas na visão dele, porque quando você lê mesmo, você mergulhar na palavra, você vai começar a sabe, se perguntar, viu, mas eu não aprendi isso. Nossa, mas não foi isso que foi dito lá. Ei, mas peraí. E aí a igreja quis calar isso, porque existia e existe ainda em muitas igrejas, aliás, acho que em todas praticamente, essa questão do poderio de quem está à frente. Então, se você sabe muita coisa, você começa a questionar e aí a pessoa não vai mais poder fazer aquilo que estava fazendo, que era te manipular. Então, a igreja tinha esse controle, queria manipular ali os padres, tudo. Então, ele foi abolido praticamente mesmo, ele foi expulso, ele sofreu perseguições, ele precisou se esconder, né? Ele teve uma época que ele se escondeu num convento e depois ele acabou casando com uma das freiras lá que tiveram todos que fugir. É uma história bem legal para você aprofundar e entender. Vocês não têm noção, às vezes eu estudo até sobre os santos. E aí eu fico assim, isso é um assunto também para outro vídeo, mas se você assistiu até aqui e quer saber um pouco sobre os santos, você coloca aqui no comentário, santos, que daí eu vou gravar um vídeo falando para vocês algumas histórias dos santos e o que significa, por que a gente não deve orar os santos, tá bom? Até porque a palavra santo significa separados. Então, todos nós que aceitamos a Jesus, nós devemos nos separar. A busca nossa constante é realmente de santificação, arrependimento, né? Porque a salvação Deus já conquistou para nós. Só que a gente precisa viver uma vida santa, provando da nossa fé, né? Quebrando o nosso eu principalmente, para que a gente tenha o merecimento de estar na glória com o Senhor, né? E Jesus, ele veio na Terra, ele passou por tudo que ele passou ainda na época da lei, né, da lei ali dos judeus, e ele venceu, né? Ele conseguiu. Ele passou sem pecar. E aí ele quebrou isso e nos deixou com a graça, porque ele viu que para nós não seria possível viver como ele, né? Passar por aquilo ali como ele passou, né? Então ele veio remido, não tinha pecados e reverteu a história para nós. Mas aqui falando da postura da oração, né? Eu oro em pé, eu oro de joelho, eu oro deitado. Eu entendi, irmãos, na caminhada que depende do seu estado de espírito. Orar sem cessar. É o tempo todo você vai estar ali conectado com Deus. Então, imagina você estar no emprego, você entende que só vale a oração se você estiver de joelhos. Não, você não vai orar, certo? Então, a gente tem que o tempo todo estar conectado com Deus. Então, se você tá na sua casa lá, que nem a palavra de Deus fala, vai pro teu quarto, fecha a tua porta e ora, né? Ali no secreto que o Senhor vai te ouvir, vai te responder. Ali naquele seu momento, se você tá triste, sem força, não quer nem levantar da cama, ora na cama. Eu já orei na cama, eu já chorei na cama, nem falar eu não falei, eu só chorei. E assim mesmo o Senhor me restaurou, sabe? De repente eu senti aquela energia, sabe, aquela unção, aquela presença de Deus ali, e eu consegui levantar e fazer minhas coisas e fui sonhando de novo, sabe? Então não se apegue a como orar. Veja como você está se sentindo. Se naquele momento você está sem força, ora, deitado mesmo, né? Se você está pedindo uma graça muito especial, você está em condições de se ajoelhar, se ajoelha. Se é algo assim que você precisa demais, de extremamente se humilhar, se rasgar, então lança teu rosto na terra, no pó,
sabe? Vai num monte também orar, num vale, num momento, num lugar onde você se quebranta mais, onde você se desliga mais. E ali, sabe? Tô muito feliz, nossa, eu tô saltitante, nossa, Deus me preparou, me presenteou, eu quero ficar em pé pulando aqui, dando glória. Ora em pé, você é livre para orar, não existe uma forma certa de orar. Vai como você está se sentindo, mas só que vá, ora, entendeu? Então, isso é outro ponto importante. Então, nós já falamos sobre como orar sem cessar, nós já falamos sobre a questão do jejum com a oração, nós já estamos falando agora da postura da oração. E aqui, para fechar, o vídeo já ficou longo, nós vamos falar também dos motivos para a oração. Então, se eu quero ação de graça, né, agradecimento, eu posso orar com base no Salmo 150, né, posso, tá, como eu disse para vocês, sempre procure trazer os versículos para enriquecer a sua oração, né, trazer ali para Deus que você está entendendo a palavra e pedindo para Ele, agradecendo. Você pode orar com confissão, né, que nem aqui na palavra do Senhor fala pra gente confessar os nossos pecados, né? E aqui, quando eu oro a minha confissão, eu estou concordando com Deus, eu estou afirmando que eu sou pecador e eu reconheço isso, mas eu preciso de Deus para melhorar. Então você confessa seus pecados no seu quarto e você fala com Deus e você faz essa oração, né? E tem na palavra do Senhor falando para a gente confessar assim uns aos outros, né? Ou escolher uma pessoa de oração, uma pessoa de confiança, aonde você pode debulhar ali seu coração e tirar aquilo, uma pessoa que você sabe que não vai espalhar. Eu sou uma pessoa, irmãos, que você fala as coisas para mim e eu magicamente esqueço, viu? Normalmente eu esqueço daquilo que a pessoa me falou, principalmente quando ela tá me contando segredos, né? Abrindo alguma coisa da vida dela. Eu não consigo guardar mesmo, graças a Deus eu não guardo. Eu escuto, filtro, falo o que Deus me falar ali, para eu falar para a pessoa, mas eu sempre, se você ver eu pregando, eu falando, eu trazendo testemunho, falando num dízimo oferta, eu sempre vou estar falando e usando a palavra de Deus, porque é a palavra que conforta, é a palavra que revela, é a palavra que transforma, nunca é a Albert. Então eu nunca vou ter nada de mim para falar. Sempre o Espírito Santo me traz os versículos que eu preciso falar para a pessoa. E aí a pessoa tem que colocar, internar na vida dela e buscar na palavra. Não, a Albert falou isso, está na Bíblia mesmo? E amém. Achou, tá na Bíblia? Medita e vai. É isso que é a revelação. Nós podemos orar com súplicas, né? Em Filipenses 4 fala pra gente pedir, né, humildemente. Sabe, irmão, sempre faça a oração. Isso é uma coisa que eu percebi também. Às vezes as pessoas falam assim, sabe, pra você falar com autoridade. É, em nome de Jesus, essa porta vai se abrir, eu vou passar e não sei o que. Nossa, irmãos, eu fazia tanto isso e parece que eu me sentia mal de fazer aquilo, porque parecia que eu tava dando ordem em Jesus, sabe? Sendo que ele é o rei, ele é o digníssimo. Jamais eu chegaria diante de um juiz, de um patrão, de alguém e iria falar daquele jeito, né? De um prefeito. Então, como que de Jesus eu iria falar, né? E aí realmente eu fui entendendo aqui na minha caminhada, né? Ultimamente, principalmente que eu tenho estado mais ali na presença de Deus, o Senhor sempre me mostrando isso. Fale com humildade, sabe? Se aquebrante. Como eu disse, veja a postura daquilo que você está sentindo e faça diante do que você está sentindo. Se rasgue, tire suas máscaras, seja verdadeiro, mas fale sempre com humildade, sabe? Porque no fim, as coisas que vão acontecer, a palavra de Deus fala assim, ó, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, certo? Então, logo eu posso pedir ao Senhor para que Ele me livre daquele cálice, como Jesus mesmo fez lá no Getsemane. Só que eu preciso entender humildemente que a minha vontade, a minha oração não vai mudar a vontade do Senhor. O que ela vai fazer? Vai fazer eu, Albert, né, você, irmão que está me ouvindo, vai fazer com que nós saiamos daquele sentimento e entramos no sentimento de Deus e começamos a entender como Ele que está fazendo, o que Ele está querendo dizer com aquilo, qual é o sentido daquilo, vai cooperar para meu bem e eu vou viver isso. Então eu preciso me confortar, sair desse estado que eu estou lastimando e ir para aquele lar da autoridade do Senhor na minha vida. Porque dá a sensação de que eu vou orar, vou repreender, vou fazer isso e aquilo, e as coisas vão acontecer e eu tenho que falar com autoridade.
Nossa, não precisa. Quando eu estou pedindo algo a Deus, que eu sei que é Deus que está trabalhando na minha vida, eu peço com humildade, Senhor. Eu peço que o Senhor passe de mim essa situação, mas todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Eu entendo isso. Só me ensina, Pai, a passar esta situação dentro da tua vontade para que eu não peque contra ti. Sabe, em nome de Jesus. E aí você sempre coloca em nome de Jesus, porque em nome de Jesus, por que que a gente usa o em nome de Jesus? Porque Jesus veio aqui, viveu o que nós precisávamos viver, passou pelas provas, encontrou a vitória e nos entregou ela. Então ele tem autoridade, ele tem, vamos dizer assim, argumentos para falar com Deus. Né? O Pai está nele, ele está no Pai. Todo o poder é dado nos céus e na terra para Jesus. Então, nós pedimos em nome dele porque é como não, ele é nosso advogado, ele está à nossa frente, a gente está aqui atrás. Pai, ô paizinho, então, Jesus, sabe? Jesus é o cara, Jesus é benção aqui, ele fez isso. E aí, será que o senhor, né, não faz para mim por causa do amor a ele, por conta do que ele fez? O senhor faz para mim também? Né? Então, como Deus amou o mundo, né, entregou Jesus, ele sim vai nos atender, né, mas sempre dentro daquilo que é o propósito dele. Por isso eu escrevi este primeiro livro. Eles estão aqui em algum lugar, tanta biblioteca aqui de livro, os meus livros estão aqui, eu vou deixar nos próximos aqui perto para ir mostrando, mas Você é um Propósito não é só uma biografia da Albert, é uma história que você precisa ler assim, entendendo assim, nossa, olha toda a trajetória que ela passou, mas hoje quem me conhece entende o porquê, né? Fala, nossa, realmente fez sentido. E todas as nossas histórias fazem sentido. Todas as nossas histórias, no final, você vai entender o propósito, mas você precisa se propor a passar por elas, né? Então, sempre ore ao Senhor com humildade, né? Ele não é nosso escravo, não, sabe, não é. Eu ouvi um pregador dizer assim que quando o assunto é você, você é o ponto fraco de Deus. Não, nós não somos o ponto fraco de Deus, tá? Não se engane. Preste atenção nas palavras que você está ouvindo destes pastores, né, que estão aí nesses movimentos neopentecostais aí, do que eles estão falando e busca na palavra de Deus, porque nós não somos o ponto fraco. Deus tem sempre o propósito dele, o plano dele, o projeto dele. É como eu disse, se você acha que você leva dízimo e não vai passar por problemas financeiros, porque você está administrando errado as suas finanças, você não está sendo correto, você está abusando, várias questões que eu falo no meu livro Tô Rico, Fui Pobre, e né, você tá fazendo tudo errado, e só porque você leva o dízimo você acha que tudo vai prosperar e dar certo. Não existe isso, tá? Isso não é verdade. Então aí quando você leva o dízimo e aí tudo não dá certo, só piora, você fala aí, tá vendo? Eu levei o dízimo e agora ficou pior, porque o dízimo dava para pagar isso e aquilo, mas eu levei. E não, e começa a blasfemar e aí vai trazer coisa ruim para sua vida. Porque lá em Coríntios, Paulo já fala que é pra gente contribuir conforme aquilo que a gente colocou no nosso coração. Entendemos que a palavra dízimo reflete a 10ª parte. Mas se você não tem a 10ª parte e você quer ser fiel ao Senhor e vai fazer com alegria, como ele está dizendo lá, o importante é que você faça aquilo que você propôs no seu coração com alegria. Com alegria. Sabe, você está fazendo por, sabe, alegria. E isso você pode dar 30, 40, 50, 90, o quanto você quiser, é seu. E se você quer, né, você agradece a Deus ali, você sente que Deus te ajudou, porque também fala, se eu não me engano, em Timóteo, o Tessalonicenses, eu vou procurar isso depois, mas tem um versículo que fala, se alguém te ajudou a ter lucro, reparte até metade do que você ganhou. E quem nos ajuda a ter lucro hoje? Quem nos dá a saúde? Quem nos abre as portas? Quem nos dá a inteligência? É Deus, não é? Então, se você quiser e você está em condições, fala, não, vou levar 50% para aquele trabalho que eu estou vendo que é um trabalho de Deus, que o dízimo, na palavra de Deus, diz que o dízimo, é Paulo falando, tá, irmãos? Tá em Coríntios. O dízimo, ele era para a estrutura das igrejas, para a manutenção do templo em si, e as ofertas era para ajudar famílias, tá? Então, a visão não mudou. Ainda é assim que nós devemos nos colocarmos diante de Deus com as nossas finanças. Mas entenda, você precisa ser um bom administrador daquilo que Deus te coloca nas mãos.
tá? Então não acha que você não vai passar tribulações porque você está na igreja, você não vai passar por problemas financeiros porque você é dizimista. Tudo tem um porquê, lembra sempre disso. Mas no fim, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Então, se eu estou endividada, eu vou lá dar o meu dízimo porque aí Deus vai me tirar das dívidas. Não, ele não vai. Você precisa aprender o que você fez, se arrepender, criar um plano estratégico para honrar a vida daquela pessoa que confiou em você, que te deu um crédito, entendeu? Faça a coisa certa e depois você começa a seguir a palavra de Deus, né? Porque tem uma passagem em Lucas que eu acho assim fenomenal, tá no meu livro também, Tô Rico, Fui Pobre, aonde você vê ali no contexto que Deus está falando, né? Eu já vou encerrar aqui, mas que Deus está falando, Jesus está falando que a salvação a salvação, gente, seguir a ele deveria ser comparado a uma pessoa prudente que antes de construir um prédio se senta e vê se tem o recurso para fazer a obra completa, para que não no meio da obra não pare e as pessoas zombem. Ele estava dizendo isso para aquelas pessoas, tinha ali fariseus, escribas, né, o povo que perseguia Jesus, estavam ali juntos ouvindo esta palavra, né? Então Deus estava querendo dizer o que ali para eles, né? Jesus estava querendo dizer para eles que